E aí, gurizada, como é que estamos? Estamos começando aqui o nosso primeiro STN, Somos Todos Nerds. Hoje comigo aqui o meu chapa, aqui, meu parceria aqui de longa data, o JP, seu Jean-Pierre. E aí, mano, como é que nós estamos aí, cara? Fala, meu parceiro, salve, salve. Então aí, cara, estamos aí pra falar de algo que eu amo, acredito que a gente ama, que é o mundo Marvel. Não tem como não falar, né, mano? É Não tem como não falar sobre isso, né, cara? Sobre o Vingadores Ultimato aí, cara, que... Filme da hora. Chegando com tudo, superando todas as expectativas de todo mundo. É verdade, né, mano? velho. Veio com tudo assim e vamos falar sobre isso nesse primeiro podcast. Não tem como não falar sobre isso, mas nós vamos trazer aí com o tempo pra vocês novidades aí do mundo geek, mundo nerd, cinemas, games e variedades, tá ligado? É o que a gente vai trazer pra vocês aí em breve nas redes sociais e mídias digitais @STN Podcast, certo? Vamos começar então, mano, falando sobre como é que foi, cara, a estreia, que a gente viu na estreia, né? Nós fomos de certa forma privilegiados de conseguir assistir na estreia, porque não foi fácil, mano. É verdade. Não foi fácil conseguir ingresso. E, cara... Fiquei sabendo que tu passou mal de casa. Passei aperto, mano. Passei aperto pra assistir esse filme. O que aconteceu? Porque, seguinte, mano, eu comprei antecipado o ingresso, né? Uhum. Antecipado e na hora que eu cheguei no cinema pra assistir umas horas antes, Sim. a notícia de que faltou luz no cinema, cara. Capaz, Mano, faltou luz no cinema e todo mundo apavorado, porque eles dizendo que não ia ter mais sessão naquele dia, que teria que chegar pra no outro dia pra remarcar ou pegar o reembolso. Mano, eu fiquei assim, o que eu faço agora? O que eu fiz, mano? Eu fui ver onde é que tinha lugar ainda na cidade. Cara, tu atravessou a cidade, mas cara, tu foi pra lá no Barra, negão. É, mano, quem mora em Porto, né, em Porto Alegre, sabe, né, mano? Eu fui assistir no João Pessoa e não deu. Cara, eu tive que ir no Barra, do outro lado, né, mano? Me ajuda. Peguei o Uberzinho e me fui, né, mano? Cheguei lá e peguei uma sessão das 11h15. Pode crer. E 3 horas de filme, mano. 3 horas de filme. Mas pensa nas 3 horas de filme que mais valeram. Eu me preveni, me precavi. Eu não comi muita coisa, assim, antes da sessão, não tomei muito líquido, né, mano? Pois é. Pra não precisar sair, mano. Mas muita gente cara. saindo pra pegar pipoca, mas eu já preferi me precaver nisso aí, né? Cara, eu vou dizer que eu me precavi com comida, tá ligado? Eu comprei um salgadinho gigante, eu comprei uma pipoca gigante, eu comprei mentira, o refrigerante eu não comprei gigante. Porque ninguém aqui com aqui. Eu tomei chá gelado leão, negão. Compre chá gelado leão. Da hora. Muito bom, limãozinho. Da hora, mas, cara, depois dessa mão toda aí, dessa trabalheira que deu pra conseguir assistir, valeu muito a pena, mano. Valeu muito, cara. Muito a pena. Superou tudo que é expectativa, assim, cara. Porque foi um baita filme. Os irmãos Russos, cara, eles deixaram e não deixaram a desejar. Teve algumas coisinhas, assim, que a gente pode ficar pensando no final do filme. Mas zero alguma coisinha. Mano. Porque o filme foi 10, cara. Eu não sei dizer, assim, se ele chega a superar o Guerra Infinita, porque Guerra Infinita também, cara. A tendência quando a gente assiste alguma coisa, assim, como a gente tá no hype ainda, tá na emoção, é dizer que não, essa foi a melhor. Assim como a gente assistiu Guerra Infinita e falou que era o melhor. Agora a gente tá falando que esse foi o melhor que Guerra Infinita será. Não sei, cara, mas no mínimo está no mesmo nível. Pois é, meu velho, é porque que quem é raiz, velho, foi pro cinema pra assistir com o coração, não com o coração. Claro, tá exatamente, mano. Exatamente, com o coração, porque não tem, mano. O nerdzão, que acompanhou todos os filmes, que assistiu todos os filmes, não tem como tu não sair dali satisfeito, cara. Cara, eu me emocionei a cada segundo, tá ligado? Cara? Ele é uma celebração desses 10, 11 anos de Marvel Studios, cara. É verdade. Realmente é uma celebração do que foi, o que foram esses 10 anos, né? Sim. E cara, é isso, eu cara. posso dizer que foi um filme foda com PH. Foda, mano. Porque merece. Foda, mano, mano. Exatamente, cara. Eu acho que ele, voltando nessa questão de se foi melhor ou não com Guerra Infinita, cara, não sei se foi melhor, mas ele foi com certeza mais completo. Sim. Mas Guerra Infinita, algumas coisas ali a gente ficou pensando, mas poderia ter sido assim, ou não. Cara, eu vou te dizer que uma coisa só que eu achei que faltou
Tem spoiler, gente, hein? Tem spoiler. Tem spoiler. A gente não falou, desculpa aí, mas tem spoiler porque não tem como não dar spoiler, tá? É verdade. Se você não assistiu ainda Vingadores Ultimato, pausa agora e a gente se encontra aí numa próxima aí, certo? Mas você que assistiu, cara... Ou não pausa e dá uma moral, né? É, dá uma moral aí, nos segue futuramente lá, @STN Podcast, nas redes, nas mídias digitais aí. Mas, pra você que assistiu, cara, pra mim, o que eu acho? A única coisa que faltou realmente foi o Hulk. No caso, o Dr. Hulk, Também achei. ter peitado Thanos, até porque no Guerra Infinita, o Hulk deixou muito a desejar. Ele tomou um pega. Tomou uma surra do... Nossa, do velho. Titã Louco e depois o filme todo ele ficou escondido, né, dentro do Bruce Banner. Sim. Sabe? Mas a única coisa que faltou pro Hulk foi ter tomado a frente ali, entendeu? Mas eu entendo que, cara, como esse filme foi a despedida do Tony Stark, do Capitão América, e no geral, eu acho que de todos os Vingadores principais, eu não sei se algum vai se manter nos filmes ainda, mas eu acho que faltou o Bruce Banner tomar, o Dr. Hulk no caso, ter peitado o Thanos por uma revanche. Faltou. Todo mundo peitou. Todo mundo só peitou. Que eu entendo que eles quiseram dar o destaque pros que estavam realmente se despedindo, com, digamos assim, que foram mais falta, digamos assim, né? O Tony Stark, que é o cara que pra mim ele carregou nas costas. Carregou desde o primeiro filme. Carregou mais peso, o que carregou mais peso nas costas, digamos assim, esses 10 anos, 11 anos de Marvel Studios, certo? Mano, ele nasceu pra interpretar o Homem de Ferro. Com certeza. Nasceu Tony Stark é ele, velho. Vida real. Exatamente, mano, exatamente, cara. Então eu entendo, mas apesar de eu ter sentido falta do Dr. Hulk ter aparecido mais nas lutas, eu entendo. Não é uma coisa assim que, uma grande crítica, mano, não é uma grande crítica, é só uma coisa que faltou, mas, cara, 99% do filme é verdade. Foi incrível, mano, incrivelmente incrível, emocionante, as pessoas na sessão onde assisti choravam, aplaudiam em vários momentos, certo? Então, realmente, foi um baita filme, entendeu? Cara, eu fiquei muito louco com o filme. E com esse detalhe também do Hulk não ter acertado as contas com Thanos. Cara, ele ficou com um braço... O Hulk, pra ter uma noção, ele ficou com um braço cotoco. Sim. Tá ligado? Sim. E, cara, se fosse eu teria quebrado aquele braço cotoco na cara do Thanos. Eu teria dado assim, né? De qualquer jeito, né, mano? De qualquer jeito, mano. Mas é que eu acho que uma coisa que eu pensei agora que se fosse o Hulk mesmo, o Hulk bravão, isso. Né, digamos assim, o racional... Sim. Aí eu acho que teria peitado, mas como era o Dr. Hulk, ele foi mais importante na questão de desvendar, descobrir como funcionava, né? O reino quântico, né? Claro que o cara que chegou ali e colocou a cereja no bolo, ele é assim, gurizada. Matou a charada, é o Tony Stark. Foi o Tony Stark, né? Como sempre, é o cara que desvenda ali, né? Ele que reinventou o seu reator Arc, ele que fez várias coisas nesses 10 anos de Marvel Studios, né? Mas é isso aí, de resto, assim, é uma coisa que você tava comentando comigo ali, que você percebeu. Isso. É nessas viagens do tempo, cara, que eu achei que foi uma sacada muito foda. Foi foda. De trazer o quê? A retrospectiva, a nostalgia desses 10 anos de Marvel. Cara, foi uma sacada muito... É uma coisa assim que tu pensa, é clichê, cara. De volta... Viagens no tempo, a gente vê em bastante Dragon Ball, filmes aí de Volta pro Futuro, né, mano? Pô, eles citaram, inclusive, o filme de Volta pro Futuro. Filmes da Marvel, esse filme no mínimo deve ter uns 100 easter eggs. Com certeza, né? A gente tem de pegar uma lista aí completa, porque, né, sempre tem bastante, né? Imagina um filme de 3 horas, né? Sim. Mas cara, é isso aí, mas a gente tava falando o quê, cara? A gente tava falando da questão das viagens no tempo, você falou sobre o lance da viagem do tempo do Thor e do Rocket, né? O que você notou de diferente ali, que eu acho que ficou meio estranho e tal? Cara, é que assim, cara, o Thor, quando ele voltou pro passado lá, ele viu a mãe dele, foi bem na época do filme, qual é o nome do filme mesmo? O segundo ali do Malek foi o Reino Sombrio. Reino Sombrio, isso, beleza. Cara, chegou no finalzinho ali, velho, antes dele ir embora, ele pegou e chamou o Mjolnir, cara. Sim. Tipo, ele esqueceu que tinha outro Thor ali. Ele pegou e chamou o Mjolnir e foi embora com o Mjolnir. Tá ligado? Ele foi embora, cara. E eu, poxa, mas, cara, tocaram foda-se. O que vai acontecer? A mãe dele, resumindo o que ela falou pra ele: filho, vai lá mitar lá no teu... eu me foda aqui, não tem problema. Que eu me foda aqui, que não é importante pro filme. Foi tipo assim, tá ligado? Que ficou. Sim. Mas uma coisa que eu pensei em cima disso foi o seguinte, talvez. Como futuramente
Asgard ia acabar ruindo por causa da Hela e do Surtur. No caso, foi só antecipado esse fim de Asgard, né? E é isso, mas realmente eu achei que foi um furo. Depois, analisando a situação, acabou sendo um furo ali de roteiro. Pois mas que não fez muita diferença no filme. Pois é. Foi só um detalhezinho realmente. Pois é, e teve aquela parte que, na última parte ali, que o Capitão América, ele volta nos retrospectivos na linha do tempo ali, que ia se fragmentar, que ele volta pra inserir as joias, né? Sim, nas suas definitivas linhas do tempo. Cara, e ele levou o martelo, cara. Eu não sei se ele não voltou pra Asgard pra devolver o martelo. Verdade. Entendeu? Verdade, isso aí bem lembrado. Mano. Eu não sei se ele não voltou. Porque se ele não fosse fazer isso, por que ele levaria? Ele foi... Porque na verdade ele foi colocar as joias nessas linhas do tempo, né? Então por isso que ele levou o martelo, né? Caso fosse necessário usar. Mas realmente, ele pode ter deixado lá o Mjolnir. E qual foi a charada que tu... A charada não. O que tu me falou. Que ia ter o que? Uma Thor, no caso? Mano, porque esse filme, ele foi o final de arco de vários personagens ali. Sim. O Tony Stark, né? Pra quem não... Bateu as botinhas. Felizmente, né, cara? E foi uma cena pesada, foi um silêncio, cara. Foi muito pesado, cara. Muito profundo, né? Muito profundo, um silêncio, assim. Ele não falou nada ali, ele ficou em silêncio e se foi. E o silêncio, mano, no filme, assim, né? Inclusive no cinema. E a plateia, o silêncio, silêncio, cara. Tu vê algumas pessoas chorando, fungando, assim. Menos na minha, porque tinha 5 crianças, mas fora isso, tava um silêncio. E, cara, foi o final de arco de vários personagens ali, ou não, mas o que eu vi que foi o final ali, obviamente foi o Tony Stark. Sim. Né? O Thor, não digo que é um final, porque... Pra mim vai estar em Guardiões da Galáxia. Ele vai estar em Guardiões 3. Com certeza. Que vai sair aí em 2021, 2022. Sim. Guardiões 3. Mas como o Thor, nessa função de ser o guardião responsável ali dos reinos, ali dos 7 reinos, são 7 reinos, sim. 7 reinos. Por aí. É por aí, né? São reinos. E são os reinos moral. ali. E, mano, ele não vai ter mais essa função de realmente o Thor, vai ser um Thor. Ele vai ser quem ele é, cara, um guerreiro. É como ele falou que ele vai ser ele, o que ele quer ser, não o que ele tem que ser. Sim. E ele falou ali e deixou na mão da Valkyria. Isso, né? pois é. Da Valkyria pra ela assumir, e daí a gente começa a teorizar coisas em cima. E a gente sabe que tem, né, nos quadrinhos a poderosa Thor, né? Pois é. Aí que tá, aí que abre um outro leque, meu amigo. Sim. Aí que abre um outro leque. Por quê? Cara, o Capitão América, o Steve Rogers, ele voltou no tempo. Sim. Então, quando ele voltou no tempo, cara, era, por exemplo, pra nós, no presente, ele ter ido e voltado em 5 segundos. E ele Só que, porém, ele tirou a pulseira do tempo e decidiu ficar lá. Decidiu ficar. Aí que tá. Ele casou com o amor da vida dele. Verdade, teve outra. E se ele não entregou o Mjolnir? E se ele teve uma filha com essa mulher? Não sabemos. Boa, mano, né? Não sabemos. A gente não pode, né, duvidar de nada, né? Falando em... Pois é, e essa é uma loirinha também, né? Verdade, mano. Verdade, mas nada que impeça também da Valkyria ser não digo a poderosa Thor, mas talvez assumir ali o Mjolnir e tal. Eu acho pouco provável, mas pode acontecer, certo? Pode acontecer. Mas eu não gostaria que acontecesse. Porque eu não vejo. Mano, alguns personagens ali que eles já estão inseridos dentro da franquia, eles não têm. Sim. Eles já estão ali, mas eu acho que eles ainda não têm aquele carisma pra. A própria Capitã Marvel, eu acho que ainda falta um pouco de carisma pra ela ser o que o Tony Stark representa. Ela já chegou sendo a durona. É a durona, né? Ela é a lacradora e tal. Eu acho ela uma. Ela queimando o pessoal. Pessoal, vocês ficam aqui defendendo esse mundo, eu defendo vários. Onde vocês estavam? Ela é brabona, né, mano? É brabona, mas, cara, eu acho que. Mas voltando aqui sobre a relação à Capitã Marvel, eu acho que ela é uma baita personagem. Teve um filme bem importante pra essa fase, esse final de fase, porque ele serve pra preencher várias lacunas
da história. Só que a personagem em si, pra ser aquele Tony Vai mais uns Stark, anos aquele aí. Steve Rogers, ela Vai falta mais uns carisma, mas eu acho que isso não impede que ela seja, porque ela é uma personagem que ela pode se adaptar, Com certeza. aos outros personagens e tal, assim como o Thor. O Thor, ele era uma coisa no primeiro filme e no Ragnarok era outra totalmente diferente. Com certeza, entendeu? cara. E nesse Tem outro... filmes que, por exemplo, o Capitão América, cara. Capitão América, pra mim, ele foi soltar no Soldado Invernal. Exatamente. E a Capitã Marvel, ela nada mais é hoje do que o Capitão América era no primeiro Vingadores. Com certeza. Assim, meio durão, militar Sim. e tal. E depois vai se soltando, né? E tudo tal. também, cara, é Evoluindo, questão, evolução do personagem. É né? a questão dos diretores, né? Porque em Capitão América Soldado Invernal, quem dirigiu foi os irmãos Russo. Então, portanto, cara, consequentemente, com o retorno que a Marvel e a Disney Sim, tiveram, sim. os irmãos Russos gravaram as sequências, cara. Tanto que ele estão no Ultimato aí. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que pode haver uma evolução, né, do personagem, modificações nos traços de personalidade. Sim, com e a gente certeza. pode acabar tendo ela, assim como também o T'Challa, né, mano? Pantera Negra. Eu acho que, assim como ela, ele também tem... Wakanda! Wakanda pra sempre! Foda, né, mano? Eu acho que ele também tem grande chance de ser um dos principais aí, né? Cara, Vingadores. pra mim é isso aí, cara. É Capitã Marvel, Sim. Pantera Negra, é a Feiticeira Escarlate. Sim, acho que ela tem, Tá ligado? ela tem bastante chance de, Ela tem muito de vir, poder, né? velho. Vir junto Cara, aí. eu continuaria com o Arqueiro. Eu também. Acho que ele agora ele voltou assim, né? Porque nesse Sim. filme ele tava fava fora de controle, ele era o Ronin, Sim, né? sim, sim. Ronin, ele era realmente um vingador. Nesse filme ele era um vingador de fato, né? Sim, Tava um assassino. Ele tava tentando descontar a raiva dele que ele teve, né? Do que aconteceu após o estalo do Thanos. Ele tava assassinando aí gente que não prestava, tá ligado? Yakuza, Exatamente. os cartéis, mas Exatamente. nada justifica a morte, né, pessoal? Mas pra ele tava Fazendo justiça, né? Justiça, Justiceiro, tipo justiceiro, tá ligado? E é isso, acho que esses aí realmente Foram uns pontos aí, eles vão se voltarem agora no Vingadores, que eu acho que não vai rolar agora. Acho que Vingadores a gente vai, infelizmente aí, gurizada, nós vamos ficar um bom tempo aí sem Vingadores. Acho que a Marvel vai apostar em outros Pois é, projetos, velho. mas eu apostaria nesses personagens aí, Pantera Negra, Capitã Marvel, Sim. Feiticeira Escarlate e também agora, como ficou bem claro aí, o Falcão como um Capitão América, né? Falcão e Buck, certo? Falcão e Buck, né? Tipo, acho que eles vão vir aí agora numa nova série, a série do Disney+, né? Que Sim. quando, Tá quando lá. lançar Disney+, O Loki vai estar lá também, não vai? Hã? O Loki vai estar lá Vai também. estar o Loki também. Boa, Vão ter boa. várias séries no Disney+, e da Marvel, universo Marvel, né? E E aí... lembrando que vai ser ligado com os filmes. Aí que vai ser interessante, porque as séries do que passavam em outros... Na Netflix, por exemplo, aí, cara, Defensores, Justiceiro, Eles Demolidor... citavam o agente da SHIELD, eles citavam alguma coisa do filme, mas não eram ligados. Não eram ligados, agora vai ser ligado, aí é gol, aí é golaço, aí eu... Qual o nome aposto- daquele agente aqui? Aquele agente que... Coulson. É o Coulson. Que O Coulson. morreu no Ele Vingadores. morreu no Vingadores, mas tá vivo. Sim, no- retornou na série, né? Poxa Então, vida. você teve uma ligação interessante. Eu lembro que logo após ali logo após o Guerra Infinita, os primeiros episódios ali da temporada seguinte do Agentes da SHIELD, foi citado o evento de Nova York, dos filhos de Thanos lá, Boa, né? aham. Fosse de Ébano e tal, que a invasão lá. E então acho que é interessante tu interligar as séries aos filmes, porque daí, Cara, muita coisa entendeu? pode ser dele, cara. As séries vão chamar mais atenção, porque Sim. as séries eu nunca tive tanto interesse em acompanhar, como até acompanhei um pouco de Luke Cage, Justiceiro, Defensores, mas não senti aquele mesmo hype, aquela mesma vontade como os filmes, né? Sim, cara, e o meu medo é que o Homem-Aranha saia dos Vingadores. Porque, lembrando, Sim. Homem-Aranha não é da Disney, né? Não é da Marvel. Ele é da Sony, Ele é da assim Sony. como Venom, assim como Pois é. personagens Esse é o ligados meu ao medo. Homem-Aranha, Foi né? ligado- foi uma parceria, Mas sabe? eu acho que
logo a gente vai ver, mano. Porque assim, a Disney já comprou a Fox, que foi uma baita jogada, uma baita aquisição, porque a Fox tem uma parte muito importante, né, do universo da Marvel, que na mão da Fox não foi tão bem explorada. A gente teve vários filmes aí meia boca, se a gente for comparar ao que a gente tem hoje em dia. Mas que agora nas mãos da Disney, da Marvel Studios, a gente pode ter realmente, né, filmes dignos, né? Sim. Cara, o Wolverine foi um baita filme. Wolverine eu gostei, mano. Eu gostei do Deadpool, achei incrível o Deadpool. Mas algumas coisas não foram interessantes. O Quarteto Fantástico eu não gostei de nenhum. O reboot ficou horrível. Pelo amor de Deus. Não gostei. Agora vai ter um encerramento, vai ser o filme da Fênix, vai ser o último filme da Fox, né? Que vai sair logo eu acho que vai bombar, cara. Eu acho que, como eles vão estar se despedindo, acho que dessas vezes eles vão caprichar, né? Se não, é porque não era pra ter dado certo mesmo, deixa pra Disney, que a Disney Marvel Studios vai aproveitar melhor, né? Os personagens e a história das HQs e tudo mais. Sim. Será que vai seguir os mesmos atores, será? Mano, eu acho que... ficam toda hora trocando, cara. Eu acho que eles vão... O da Fox acho que não, vai ser uma renovação, assim. O próprio Wolverine eu acho que se retornar vai ser outro ator, que eu sinceramente não imagino quem possa ser, não vejo ninguém, porque o Hugh Jackman ficou tão... O Hugh Jackman nasceu pra interpretar o Wolverine, assim como... Apesar de ser muito mais alto, né, do que o Wolverine é nas HQs, né, que é um anãozinho, só que... Enfim... eu acho que assim como o Robert Downey Jr., o Hugh Jackman, ele nasceu pra interpretar o Wolverine. Verdade, né? Concordo contigo, cara. E é isso aí, assim, olha. Lembrando a Marvel é incrível, ela abre sempre, a cada filme após filme, abre um leque de opções muito grandioso aí, né? A gente começa a teorizar e sondar, né? Muitas coisas interessantes, né? Sim. E o que vai vir aí agora, a minha expectativa é de ótimos trabalhos, né? Sim. Ótimos trabalhos aí, porque eles têm tudo pra fazer isso. Tem tudo pra fazer isso, né, mano? Cara, é da hora. Eu quero agradecer profundamente eu como fã, assim, eu amei o filme, me surpreendeu bastante, assim, cara. Na finaleira ali, quando todo mundo apareceu, nossa. Mano, vamos falar um pouco dos momentos que marcaram mais a gente, que a gente ficou mais, assim, mexido, né, durante o filme, né? Com certeza. Primeiro a gente não falou sobre o Capitão América. Tu acha que o final dele foi digno, foi justo? Foi justo, eu cara. Também, mano. Cara, porque, tipo assim, ó, no final ali, cara, eu fiquei pensando, porra, cara, quem não tem família ali, tem gente que a Feiticeira Escarlate não tem família mais. O irmão dela morreu, os pais morreram na guerra, né? Por exemplo, cara, Steve Rogers, né? Ele foi congelado por 70 anos. Isso aí foi triste. 70 anos. Foi depois triste, a Terra é devastada, metade da população do universo é devastada, tá ligado? Sim. Cara, ele entra numa reabilitação, ele fica ajudando os outros da força pra não desistirem da vida e tal. Até pra se ajudar também, autoajuda, né? Sim, e eu acho, cara, que a decisão dele de ficar no passado abriu uma variedade de leques aí. Sim, ele pode ter mexido em muita coisa ali que a gente nem sonha, cara. Mas pode aparecer futuramente, né? Sim, com certeza. Porque, tipo, a mulher dele, como é o nome dela? A Peggy Carter? Isso. Ela é uma das criadoras da S.H.I.E.L.D. Claro. Sim, então, realmente com o pai do Tony Stark. E tu imagina, quem casou com ela, Steve Rogers, né? Sim. Então, a gente pode pensar... Ele na S.H.I.E.L.D.? Ele na S.H.I.E.L.D. A então, Hydra, a gente pode pensar que a Hydra nunca teria entrado na S.H.I.E.L.D. a Sim, S.H.I.E.L.D. Entendeu? Isso aí é bem interessante. Então, pra te ver. Da hora. São várias teorias aqui que pode surgir, mas eu achei justíssimo o final, pra ele poder ter finalmente o final feliz, o final que ele realmente queria. Com certeza. Casou, fazer. Dele, né, cara? E eu gostei, cara. Eu acho assim que um novo Capitão América... Não sei, acho que o Falcão não vai ser bem o Capitão América. Acho que ele vai ser o Falcão com o escudo do Capitão América. Pois é, cara, é que tipo assim, cara, nas HQs o escudo foi passado pro Falcão. Sim, exatamente. Tá ligado? E eu tem uma HQ que o Buck também, ele é um Capitão América tem, e tal, mas é uma linha alternativa, é outra coisa. Mas acho que o Falcão, ele já é uma coisa mais... Sim, com certeza. Cara, eu queria falar também do romance nas HQs do Rhodes com a Capitã Marvel, que foi um romance bem intenso, os dois eram apaixonados. Sim. E daí até teve um momento que o Rhodes na HQ morreu. Aí a Capitã Marvel, ela ficou loucona, cara. Ela chorava muito e o Tony Stark culpava ela.
pela morte do Rhodes, tá ligado? Ah, pode crer, mano. E daí, depois que aconteceu a Guerra Civil. Ah, Tá ligado? Pode crer. Ah, que daí isso foi uma coisa muito da hora. Que daí, tanto que no filme, óbvio, cara, que não haveria uma química entre o ator que interpreta o Rhodes acho que e a no- Capitã no Marvel, até cinema pela não- diferença de idades. Exatamente. Entendeu? E daí, tantos que eles deram, tipo, quando eles estavam na sala ali. Fizeram uma referência ali, talvez, Fizeram uma referência um diálogo entre os holográfica dois ali, mas foi só aquilo ali. Foi uma olhadinha que a gente peguei a referência, tá ligado? É. Tipo, pá, boa sorte na tua missão. Sim! Dá uma conexão ali criar uma conexão entre os dois ali, mas Sim, mas só aquele instante. é só aquilo ali, tá ligado? Mas foi da hora, cara. Cara, eu achei muito inteligente a sacada do Capitão América voltando pro passado. Também, um dos, né? Porque chegou na hora do elevador pra ele pegar a joia, ele entrou dentro do elevador, ele viu, ele poderia muito bem fazer igual ele fez foi no Soldado Invernal, que ele quebrou todo mundo dentro do elevador? Sim, sim. Tá, ele poderia muito bem. Só que daí, cara, ele pegou e chegou no vidinho do cara e falou, ai, o Hydra. Aquilo foi muito Ô, meu, eu dava risada na sessão, mano. Foi uma sacada. E deu uma piscadinha no raio, Hydra. Essa parte do filme foi muito foda. que eles estavam. Muito bem pensado. De todas as viagens que tiveram no tempo atrás das joias ali, a que mais gostei foi essa aí do Tony Stark, Capitão América e do Homem-Formiga. Sim. Foi a mais engraçada, que teve mais referência. Deu até pra ver que o Capitão América ele envelhece, meu velho. E Sim. deu pra ver a diferença de poderes dele novo contra o velho. Essa luta aí foi muito da hora. Foi muito da hora, cara. Foi muito da hora. Porque, Essa tipo assim, o Capitão América do passado falou, eu posso fazer isso o dia inteiro. e o cara cansado. Eu também. Eu sei. Eu sei. Mano, essa aí foi muito da hora, essa luta aí. Que ele fez pra destabilizar o outro. O Bucky está vivo, não sei o que. Toma. Meu, foi muito da hora, mano. Essa parte aí, o Homem-Formiga e o Tony Stark ali tentando pegar o Tesseract ali, tirar. Não, evitar que a SHIELD pegasse. Pois é, aí eu me pergunto, lembra que o Loki pegou o Tesseract e sumiu? Sim. Daí eu me pergunto, pô, o que aconteceu então, cara? Pois é, cara, como é que eles se recuperaram? Foi uma loucura, Pois né, cara? Então, porque, tipo assim, aquela linha do tempo foi alterada. Sim. Porque eles voltaram pra entregar as joias, né? Sim. Então, foi lá no tempo do Capitão América, lá na antiga, que eles pegaram uma das joias. Então, cara, aquela joia do Tesseract, que tava naquela época do Vingadores 1, tipo, o Loki pegou. Então, o que será que aconteceu? Tá ligado? Talvez a gente descubra na série dele. Talvez a gente descubra na série dele que vai vir aí, acho que... Tô ansioso, cara. Alguns personagens, infelizmente, eles não teriam como voltar nesse filme depois que eles ressurgiram, que o Hulk instalou a manopla. Por quê? Porque eles não morreram no estalo, eles morreram antes do estalo do Thanos. Como o Loki, que foi morto pelo Thanos, né? Pelas próprias mãos do Thanos. O Visão também, que ele morreu quando o Thanos tirou a joia, né, da testa dele. Então alguns não voltaram. A Viúva Negra também, porque ela morreu, porque ela se sacrificou para que o Gavião Arqueiro, o Ronin ali, voltasse com a joia. Então alguns infelizmente não vão voltar. Pois não voltaram cara. e não vão voltar. Como, cara, como eu tinha te falado assim dessa sacada, cara, pô, porque o Gavião Arqueiro, cara, e a Viúva Negra, eles tinham um amor de irmão amigo, tá ligado? Sim. Cara, se eu fosse o Dr. Hulk ali, ao estralar os dedos, eu já teria pensado assim, poxa vida, cara, eu vou reencarnar a Viúva Negra, ela vai vir como um bebê, uma criança. Sim. E eu já introduziria ela pra ser criada pelo Gavião Arqueiro. Sim, seria interessante isso. Daí ele que ia ensinar tudo pra ela, tá ligado? Pode crer, mano. Aí quando vê, essa ia ser uma Viúva Negra diferente. Quando vê ela, seria a arqueira. Tá ligado? Agora tu veio. Entendeu? Seria da hora. Porque muitas coisas que acontecem nos filmes, igual o romance do Rhodes e a Capitã, que acontece, perdão, nas HQs, igual o romance deles, sim. no filme foi diferente. Claro. Então, eu acho que é aí que tá a jogada, não pode ser igual algumas não coisas. pode ser, tem que ser diferente, né? Pra chamar então, atenção. ao invés de ser a filha do arqueiro, seria a viúva, tá ligado? Claro, mano, seria interessantíssimo, genial aí, realmente, né? Isso é da hora. E é isso, acho que o filme ele não deixa em nada a desejar. Pois isso, é. Ele acho que ele... Tirando o contraponto do Hulk.
Mas que é um detalhezinho mínimo comparado ao que a gente viu aí, né? Pois é, mas eu esperava mais. E o que eu achei interessante também foi que a gente viu ali uma coisa que... Aquilo que foi mais intrigante no Guerra Infinita foi o quê? Por que o Doutor Estranho entregou de bandeja a joia do tempo Boa, Chagas. pro Pois Thanos? A gente descobriu nesse filme. Agora. Com certeza, cara. Cara, e eu até, por ser um adorador do Doutor Estranho, cara, Sim. eu imaginei, tipo, foi algo muito bem planejado, Muito foi muito bem bem pensado, pensado. porque de não ser milhares de opções, a gente venceria só uma vez, Sim, cara. até ele, na luta ali, Ele faz uma menção e olha pro... ele não, antes disso, eles conversam ali, o Homem de Ferro, né, o Tony Stark chega pro Stephen Strange e fala assim, cara, me diz que essa aqui é a que a gente vai ganhar. Ele falou assim, se eu te contar não vai dar certo. Se eu te contar não vai acontecer, tá ligado? E, cara, eu achei muito interessante essa sacada, realmente, porque ele entregou a joia pro Thanos lá no Guerra Infinita. Porque nessa vez aí, a Anciã, né, a Guardiã ali, ela entregaria pro Dr. Hulk, né? No caso, ele ia chegar e dizer pra ela assim, não, mas na linha do tempo tal, lá o Doutor Estranho entregou pro Thanos dela. Mas por quê? Então foi um engano, desculpa. Toma aqui a joia. Então, pois é, a ideia falou, então, quem saiba, eu esteja cometendo um engano. Muito genial, cara. Daí ela pegou e entregou, cara. Muito genial, cara. Pois o roteiro, assim, olha, impecável. Mano. Muito bom, cara. Genial. Até parece que foi eu que criei o roteiro, foi muito bom mesmo. Modéstia à parte, né? Modéstia à parte, né? Nerd sem potencial. Não duvide de um potencial de um nerd. Nunca duvide de um potencial de um nerd. É verdade. Né, mas, cara, acho que foi interessantíssimo ali. Acho que o Tony Stark também, ele teve um fim digno, né? Teve um fim muito digno. Ele que começou, né, esse ciclo e encerrou esse ciclo de 11 anos, né? De Marvel Studios ali. Foi ele que acabou ali, se despediu de uma maneira épica. O final do filme foi épico. Sim, com certeza. E lembrando também, cara, que tipo, já tinha sido anunciado que no final do filme não teria cenas pós-créditos. Não teria. E eu, né, até pelo horário, a questão do horário, estava bem tarde, eu acabei não... Na sessão ali eu não fiquei até o... Eu sempre fico, mas dessa vez como disseram que não teria... Cara, você lembra que 3 horas da manhã, 3 horas e pouca da manhã? Exatamente. Pois é. E, cara, eu fiquei até o final, cara. Eu não fui essa tarde, cara. A minha sessão expirou lá pelas 6 horas da tarde. Pode crer. Tá ligado? Só que daí, tipo, eu fiquei olhando assim, e eu fiquei até o final, e quando começou aquele bem, de alguém forjando, tá ligado? Batendo no ferro, forjando alguma coisa. E isso me remeteu ao Homem de Ferro 1, que ele forja a própria armadura. Uma baita referência, né? E daí, pô, isso aí é uma homenagem póstuma, ou se não, é uma referência de que vai ter um... É o prelúdio. É o prelúdio de que talvez venha a surgir alguém aí pra manter o legado, né? Honrar o legado que o Tony Stark deixou, que eu acho que mesmo que não tenha, ele ainda está... Não morreu com ele, porque a Pepper pode acabar participando. Sim. E tem a tecnologia toda que ele deixou, o legado dele de tecnologia, tem a filha dele. A só de ter a filha dele, acho que já dá a esperança de que vamos ter aí histórias ligadas do novo Homem de Ferro, ligadas ao Homem de Ferro. Eu só acho que no momento no universo cinematográfico da Marvel não tem ninguém pra ser Homem de Ferro. Não tem. Porque as opções que a gente teria, as mais as possíveis, assim, as mais prováveis, seria quem? A Pepper, que já assumiu a armadura da Resgate, e já foi dito, já vi várias notícias dizendo que esse filme seria o último dela na Marvel Studios. Pra mim, ela seguiu essa sequência, cara, por causa do Downer. Porque, entendeu? O Downer Jr. Pois é, porque, tipo, teve... se eu não me engano, no Vingadores 1 ela aparece, não aparece? No Vingadores 1... Ela aparece acho que em todos, cara. Pois ela aparece. Então, no Vingadores 1, quando ela faz essa ponta, cara, ela não iria aparecer. Sim. Ela não iria aparecer. O Downey Jr. que insistiu pra que ela aparecesse no filme. E apareceu no Ultra, apareceu no Guerra Infinita, apareceu no Homem-Aranha de Volta ao Lar. Sim. Né? Todos os filmes que aparece o Homem de Ferro, ela tem que aparecer em algum momento, nem que seja, né? Se não aparecer o homem, não aparece. Tá sempre em cima, né? Pode crer.
é bem isso aí, então, mas enfim, voltando ali aos prováveis Homem de Ferro, né? Seria ela, né? Porque ela já usou a armadura da Resgate. O próprio Rhodes, que na HQ Guerras Secretas, que seria uma baita franquia, uma baita história se tivesse no cinema, como na HQ. No Guerras Secretas, quem participa das Guerras Secretas não é o Tony Stark, é o Rhodes, como Homem de Ferro, com a armadura vermelha, né? Então, teoricamente ele teria chance, mas eu acho que o ator não tem carisma pra ser Homem de Ferro, já tá e já tá desgastadinho, né? Tá velhinho, cara. O cara quebrou as pernas, o Falcão quebrou as pernas dele no Guerra Civil, né? Então, pois é. Cara, eu vou te dizer assim, ó. Eu deixaria o Homem de Ferro apagado por um tempo. Eu também. Até Vingadores eu daria Vingadores. Acho que tem que explorar outras partes do universo da Marvel. Cara, vai vir um leque, agora vai vir o último filme da Marvel esse ano, vai ser Homem-Aranha de Volta Lá não. Longe de Casa. Homem-Aranha Longe de Casa, cara. Esse filme vai ser bem interessante. Cara, e eles pegaram um Peter Parker diferente dos outros, porque esse é um Peter Parker puro, entendeu? Ele tem a inocência ainda. Ele é adolescente. É adolescente, né? Cara. 16, ele não quer. 17. Sim, ele salva ali a vizinhança dele. Ele não é aquele Peter Parker que nós conhecemos, por exemplo, Homem-Aranha 1, o primeiro Aranha com da Fox com o Toby. Pra mim, cara, ele é o Homem-Aranha. O saudoso. Pra mim, ele é o Homem-Aranha, cara. Nada me tira da cabeça. Mano, eu curti ele. Com certeza, eu vou dizer. Da hora. Eu curti ele, mano. E eu vou te dizer que eu tenho um certo carinho, memória afetiva. Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Eu tinha 8 anos e foi o Homem-Aranha 1. Tá ligado? Eu tinha 8 anos. E eu tenho uma memória afetiva assim em relação a isso. Mas eu curti também Espetacular Homem-Aranha. Gostei do eu tenho filme, cara. O 1 até não tanto, mas o 2 eu gostei. Eu gostei. A morte da Gwen, mano, bem interessante. Cara, gostei. Mas esse é um diferente, porque agora eles estão querendo o quê? Contar a história do Peter desde o começo. Porque na época, até por questões financeiras, eles não tinham como fazer o que eles fazem hoje, a Fox. Não tinha como fazer o que a Marvel Studios faz hoje. Então a história que eles contavam era bem fragmentada e eles pulavam várias etapas, né? O Homem-Aranha novo já tinha conhecido a Mary Jane, sendo que ele teve 2 namoradas antes dela, a filha do Abutre e a Gwen. Então, agora estão contando desde o começo. Ele já namorou, teve um casinho ali com a filha do Abutre, né? E ela, pelo que entendi, ela já se foi. E agora nesse Longe de Casa já vai ser a Mary Jane, né? E aí até eu tava pensando nisso, mas mano, eles vão pular, será que eles vão pular a Gwen então? Cara, quem sabe seja do Aranha Verso essa Gwen, tá ligado? O Aranha Verso é um filme que eu ainda não assisti, tá ligado? A animação, mas eu já vi que a crítica é muito boa, vou parar pra assistir. E inclusive lembrando que em um dos Aranhas Versos, a Gwen é a Mulher-Aranha, né? Verdade. Nos games eu já vi bastante. Cara, o pessoal tem até uma HQ, cara. Tem uma HQ em que a Gwen, ela é a namoradinha do Peter Parker. Aí ela viaja pra fazer faculdade em Londres. E lá ela se relaciona com quem? Não lembra? O pai do Duende Verde, do Harry. É o pai do Harry. O Sr. Osborn, né? E daí ela tem 2 filhos com ele. Verdade. Entendeu? Verdade. Tem as linhas do tempo da Marvel são. Algumas são bem insanas, né? Bem insanas. Né, mano? Mas porque essa aí ficou bem insana. Ficou muito insana. Mas, mano, é isso aí, né? Cara, é da hora. Uma coisa que a gente não falou também sobre o possível Homem de Ferro, a Shuri, a irmã do T'Challa, que é foi apontada como possível também, porque ela é inteligentíssima, né? Ela tem uma tecnologia a favor dela. Muito avançada, mais que muito avançada, entendeu? E poderia. Só que eu também acho que ela não tem aquele carisma pra ser também. Pois é, pra mim eu acho que. E ela tem carisma, eu acho que mais uns 3 filmes. Maninho! Uns 3. Tem que dar uma amadurecida, né? No personagem. Com certeza. Evoluir, daí talvez a gente possa enxergar ela como a Coração de Ferro. Sim, que boa, é o nome. Seria, né? No caso. Cara, pra mim, cara, eu acho que isso deveria acontecer num lado impactante no mundo Marvel, tá ligado? Como se ninguém esperasse nada aparecesse a Coração de Ferro. Sim, seria épico, né, mano? Com certeza seria épico.
E também ali sobre Homem de Ferro e tal, prováveis substitutos ali, a Marvel tem trabalhado numa história nova que é do Tony Stark. Isso. Só que se incluir no cinema poderia ser outro personagem, que é o Homem de Ferro Superior, que é um Homem de Ferro Pois com é, uma armadura. tá vindo aí. É uma armadura De algo evoluída. bem antigo já, né? Que estão trazendo agora. É. Que daí cara, é uma versão do Tony Stark. É um ser ganancioso e espiritual. E egomaníaco, Egomaníaco, mano. Então pode aparecer também, tá? Mas eu acho que realmente a Marvel vai dar um tempo aí de Vingadores, Com entendeu? Vai explorar o quê? Homem-Aranha e aos poucos eles vão criando a equipe nova, né? De Vingadores e vão trabalhar em outras frentes aí. Eu acho que seria interessantíssimo o X-Men na mão da Marvel Studios, certo? Seguindo aqui então, gurizada, só relembrando aí que em breve nós estaremos em todas as plataformas digitais e também mídias de redes sociais, né? Só nos seguir lá no @STNpodcast, certo? E voltando aí então, falando aí sobre o futuro da Marvel, né? Que pode vir aí de novo aí agora nessa fase 5 da Marvel. Né, acho que de interessante ali no Guardiões da Galáxia ficou mesmo que o Thor ele vai se reunir, vai se juntar ali com os Guardiões, vai ser um Thor diferente daquele Thor que ele quer ser, agora o que ele quer ser e não o que ele tem que ser, né? Aquele Thor meio que aposentado, meio mais beberrão ainda, né? O Thor, cara, vamos dizer assim, ele não nasceu pra ser um líder, né? Mano. Ele é mais um guerreiro desordeiro, cara. Então, exatamente. Ele vai ser isso que ele quer ser, agora é o que ele quer ser mesmo e vai ser. A gente tava pensando aqui, cara, uma coisa bem interessante, né? Sobre o Adam Warlock, né? A gente acabou lembrando dele, que ele foi cogitado fazer parte desse Vingadores Ultimato, porém o diretor do Guardiões da Galáxia não abriu mão. O James Gunn que saiu, foi pra DC e participou da direção dos Esquadrão Suicida 2, que vai ser o reboot, e vai voltar pra Marvel pra finalizar, acho que Guardiões. Por que ele tinha saído mesmo? Umas tretas aí por causa que ele deu tweet deles aí, tweets polêmicos aí, antigos aí, de 10 anos atrás que vazaram, e a Disney foi lá e não, tchau pra ti. Só que ele é um cara fora de série, então eles meio que perdoaram, né, e deram uma dura ali e voltou, né, certo? E o Warlock, mano, ele é um cara que ele é poderosíssimo nas HQs, ele foi muito importante no Desafio Infinito, ele usou a Manopla do Infinito pra derrotar o Thanos. Ele se dividiu, né? Exatamente. Ele se dividiu pra ele não ser, como eu posso te falar, pra ele não ser... Pra Manopla não conseguir controlar ele, porque a Manopla, quem coloca a Manopla, né, por muito tempo, a Manopla ela tira o pior da pessoa. Exatamente. E ele teve que extrair o mal dele. Isso. Né? Isso aí eu achei bem parecido com, se a gente for ver no Dragon Ball, teve o Kami-sama, né, e o Piccolo Daimao. Tem uma coisa, uma semelhança aí, tipo isso aí, tá ligado? Isso aí. E daí no Guerra Infinita, eles acabam enfrentando aí a versão maligna do Warlock, que é o Magus, né? Magus, então o Warlock é um personagem bem emblemático das HQs que pode vir a surgir aí nos próximos filmes da Marvel, tipo no Guardiões aí, talvez no futuro Vingadores aí, talvez, né? Sim. E só que a gente tava pensando aqui, né? A gente tava conversando, se ele tivesse aparecido agora nesse filme do Ultimato, talvez nem fosse tão difícil assim viajar no tempo, né? Porque ele tem essas habilidades de criar buracos de minhoca, né? Tá ligado? E também o que pode vir aí de novidade, que na verdade não tão novidade assim, mas novidade, né, na Disney, Marvel Studios, né, mano? Quarteto Fantástico, mano. Pô, Quarteto Fantástico, porque Quarteto Fantástico é um... Cara, o Quarteto Fantástico tem um baita enredo, uma baita história, vários personagens passaram pelo mundo do quarteto. Mas surgiram de lá, mas venhamos e convenhamos, meu irmão, que o último Quarteto Fantástico deixou muita desejar. Não deveria nem ter ido pro cinema, ridículo, né? Aquela gravação pra DVD que fica lá no fundo. Não tá a nível Quarteto Fantástico, nível tá. Marvel, né, mano? Não e como tu falou... Foi produzido por quem? Pela Fox, né, mano? Então, agora vai entrar nas mãos certas aí. É verdade. Né? Mas a importância deles é que vários surgiram
dentro das HQs do universo do Quarteto Fantástico, os Skrulls aí que estão, se tu for É verdade. O Capitão Marvel, o Adam Warlock. O Adam, em 1971, exatamente, surgiu na HQ. Que a gente já falou aí. E é óbvio que vai surgir, né, que é a cereja do bolo da Fox, que agora vai ser da Disney, são os X-Men, né, mano? Boa. Os Boa, X-Men vão surgir aí. Com uma dor no coração, sem o nosso Wolverine, sem o nosso Hugh Jackman, como a gente já falou, que ele nasceu pra ser o Wolverine, assim como o Robert Downey Jr. nasceu pra ser o Homem de Ferro, né, mano? E também é uma coisa que já tá sendo especulada, sondada aí, é o filme dos Eternos, né? E já Quem vai ser a Eterna? Quem vai ser? E já foi apontada aí a Angelina Jolie, né? Amada. E eu não sei se é uma ideia tão boa assim, sabe por quê? Porque esses atores que são muito badalados, assim, valorizados, eles acabam ficando muito caros aí, eles não conseguem manter. Tipo, por exemplo... o Will Smith. Exatamente. Né? O Will Smith, Não vai ser ele. E aí eles queriam fazer uma troca, não uma troca, mas o Idris Elba, que é o Heimdall, baita ator, queriam colocar ele como pistoleiro e não rolou. Eles ainda tem uma esperança de que o Smith vai voltar, que eu acho que não. Não, acho que não volta não, cara. Não volta, cara, não. eu queria o ator, eu queria, cara, esse ator pra fazer o Lanterna Verde. Seria ótimo, mano. Seria ótimo. Teve, cara, se eu não me engano, cara, teve na época. O Idris Elba. Teve uma época que tava uma competição amigável entre ele e o Tyrese Gibson, né? Sim. Tyrese Gibson. Pá, cara, tipo, pra quem ia ser o Lanterna Verde. Eu não sei que fim levou essa eleição aí, cara, mas muito da hora. Mano, então de futuro da Marvel é isso aí que a gente tem pra falar. Eu acho que teve também interessante no filme aí os encontros marcantes, cara. Boa. A gente teve o encontro do Homem de Ferro com seu pai, Howard Stark, que eu achei bem emocionante ali. Pra ele foi muito importante aquilo ali. Foi pra demais, dar cara. uma despedida, digamos assim, que ele não teve. O pai dele foi assassinado pelo Buck e ele nem ficou sabendo, não tava junto, né? Sim. E também teve do Thor e da mãe dele, que foi importantíssimo pra dar o que? Força e motivação pro Thor, que tava deprimido ainda, né? Ele tava um gordo fudido que nem eu. E aí deu força pra enfrentar o Thanos e vencer, né? Ajudar os Vingadores a vencer. Sim. Né? E o encontro cômico que teve, que foi do Senhor das Estrelas. Sim. Senhor das Estrelas também, com a Gamora da outra linha do tempo, que não conhecia ele ainda. Cara, e foi bem engraçado. Cara, me doeu aquele joelhaço no saco. Me doeu muito. Foi bem cômico aquilo ali. E também teve um mais emocionante que foi do Homem-Formiga com a filha dele crescida, que apareceu nos filmes, né? Dela criancinha, né? Igual a do Tony Stark tá agora, né? Sim. E achei bem legal esses encontros aí, bem... Capitão América e pega, cara. Mano, esse aí foi o reencontro, assim, mais o destaque, que fechou o filme com chave de ouro. Achei que faltou. Fechou com chave de ouro, né, mano? Ele fez o que ele não fez, foi com dor, né, negócio? Mano, e é isso aí, mano. Acho que... Mas assim, eu vou dizer que pra ti o que mais me marcou no filme, os destaques do filme mesmo, cara, os personagens que marcaram realmente foram o Homem de Ferro pela despedida dele e o Capitão América, mano. Acho que eles foram realmente... esse filme foi focado mais neles porque tinha que ser, tá ligado? E foi um baita filme, eu espero que venha muito mais por aí. Cara, eu sou gaúcho, tá ligado? Eu não posso falar que eu chorei, mas eu lacrimejei, assim. Mano, capaz. Tá eu chorei naquela cena, cara, da batalha final, cara. Quando eu vejo que os Vingadores ali, os que foram apagados, retornam no portal ali do Wong e do Doutor Estranho, eu chorei. Ali, cara, não ali, só eu, muita gente bateu eu me arrepiei ali, eu gritei. Eu falei, Angelina Jolie. Eu peguei pelo campo. Mano, essa cena foi mais marcante do filme pra mim, mas teve várias outras, né, mano? A do estalo do Homem de Ferro, a do estalo do Hulk, né, meu, que ele perdeu o braço dele ali, mano. Teve muita cena. Se a gente for listar todas as cenas que teve, as mais marcantes, a gente vai ficar aqui até amanhã. I am Iron Man. É incrível. Épico. Mas então tá, gurizada, nós vamos encerrar aqui nosso programa hoje, tá? Agradecendo aos ouvintes aí, certo? E em breve nós vamos estar trazendo mais conteúdo pra vocês aí. É verdade, cara. E nos segue nas redes lá, que em breve vai estar @STNpodcast, certo? Um abraço a todos no coração aí e nos vemos na próxima imagem também. Beijão, queria agradecer minha mãe, valeu mãe por ter me criado. Tamo junto, então até a próxima, galera. Até a próxima, é nóis. Valeu.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.